Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muito carinho, é com muito prazer que nos unimos aqui todos os dias às 7h30 da manhã para juntos refletir sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra maravilhosa que nos guia diariamente em todas as nossas reflexões. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos começar o nosso sábado lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, pois nós iremos refletir sobre a passagem Emprego da Fortuna. Esta passagem, ela é longa e dentro dela, assim como em outras passagens no Evangelho, às vezes há mais de um item, há mais de um tópico, ou seja, mais de um espírito ali falou durante essa passagem. E nesta nossa em específica, eu vou refletir hoje aqui junto com vocês o item 12, porque ele é um item tão rico, mas tão rico, que ao ler ele nós perceberemos o quanto ele abrange ali várias questões para acolhermos como ensino. Então, lá nesse item 12 da passagem Emprego da Fortuna, eu retirei o seguinte trecho aqui, o seguinte fragmento para iniciarmos a nossa reflexão. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto. Ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Olha como esse fragmento aqui, ele é forte e ele nos chama aí a consciência para nele meditar. Vamos compreender e devemos entender que a sociedade, ela é num ritmo muito acelerado, e não só nas grandes capitais, nas grandes cidades. Pensemos, a gente já vive num ritmo acelerado, tudo nosso é para ontem. A gente quer tudo muito rápido, muito no impulso. Se não for no aqui, no agora, a gente já nem tenta. Então, nesse ritmo desenfreado que a gente vive, ficamos aí almejando sempre aumentar o status social, buscar um cargo de emprego muito alto. Às vezes o que a gente já ocupa já é suficiente para a nossa vida, mas fica naquele desejo incessante, aquele desejo ardente de querer subir os cargos só para ter um status social. A gente fica buscando conforto em excesso, fica acumulando riqueza, acumulando dinheiro, realmente acumulando. Então, esse ritmo desenfreado de tudo ser para ontem, de tudo ser no aqui, no agora, nós acabamos desenvolvendo esse desejo de acumular riqueza, desejo de que nada que a gente tem, como se nada que a gente tem fosse suficiente. E vivemos nesse ciclo de querer mais e mais. Só que a gente não percebe que quando entramos nesse ciclo, acabamos como aqui esse fragmento que eu trouxe, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral. Ou seja, esse ritmo desenfreado que vivemos, esse impulso de querer acumular a vida material, acabamos por esquecendo a nossa vida espiritual. A gente se esquece de orar, a gente se esquece de deixar ali um tempinho, que seja uns minutinhos para uma leitura edificante, uma conversa profícua, que seja um evangelho, que seja assistir uma palestra no YouTube que nos inspire ao bem, ao aperfeiçoamento moral e espiritual. A gente vai se esquecendo, porque o nosso foco está apenas na vida material. Porém, meus queridos amigos e amigas, a vida,
ela não encerra no túmulo. O nosso espírito, ele continua caminhando eternamente. Então nós devemos sempre nos lembrar que ele também carece de atenção, carece de zelo, de educação e dedicação. Por isso a importância do equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Nós precisamos sim do nosso serviço material, das coisinhas materiais que a terra nos proporciona, as coisas profícuas que eu digo, a gente precisa, porque isso também ajuda no nosso desenvolvimento quanto seres. Agora, nós temos que ter o equilíbrio nisso. Não esquecer de dedicar também à vida espiritual. O que é dedicar à vida espiritual? É dedicar ao nosso espírito. O que é profícuo para o meu espírito? O que eu tenho buscado que ajuda a agregar e a somar conhecimento para a minha jornada eterna do espírito? Um livro é edificante, como eu disse, uma palestra, uma leitura do Evangelho, uma conversa profícua. Às vezes, meus queridos amigos, são apenas minutinhos do nosso dia, que seja ao acordar ou ao dormir, que a gente consegue ali se dedicar à vida espiritual. Se o dia é muito corrido, se o trabalho material demanda muito tempo, muito esforço nosso, às vezes uns minutinhos antes de ir para o trabalho, ou se ali uns minutinhos antes não consegue antes de ir para o trabalho ou de iniciar o seu dia, que seja uns minutinhos antes de dormir, que seja uma oração, mas vamos nos dedicar a essa preciosa oportunidade que estamos tendo nesse educandário que é a Terra. Olha, meus queridos amigos e amigas, me lembrei aqui de uma história que tem lá no livro Obreiros da Vida Eterna. É um livro belíssimo que foi psicografado pelo nosso querido amiguinho Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. E aí, André Luiz, lá neste livro, ele narra que ele faz algumas visitas, ele vai compreendendo como funciona o outro lado da vida, e ele estava lá visitando um irmãozinho que estava para passar para o plano espiritual. Contudo, esse irmãozinho estava indo antes de seu tempo. E nós compreendemos que ir antes do nosso tempo é caracterizado como suicídio. Sabemos que André Luiz, ele foi um irmãozinho que cometeu um suicídio ali indireto. Então André Luiz, vendo aquele outro irmãozinho sendo tão bem recebido, ele estava sendo muito recebido por toda uma equipe espiritual que estava zelando ali por ele neste momento do desligamento do corpo material e o corpo espiritual, tinha uma equipe ali zelando por ele, auxiliando nesse processo. E André Luiz ficou ali se questionando, observando aquilo, porque nós sabemos que todos os irmãozinhos que fazem, né, que cometem o suicídio, eles têm que ficar ali. É muito triste, aguardando esse desligamento até que o tempo realmente se dê. Então, eles sentem a decomposição do corpo e ficam ali revivendo aquele ato triste do suicídio, mas enfim, para esse irmãozinho estava sendo algo assim leve, e André Luiz se questionou, e questionou ali a equipe espiritual, falou, olha, eu não fui recebido dessa forma quando eu desencarnei, por que ele está sendo? E aí os irmãozinhos espirituais, com muita paciência, compreendendo realmente o questionamento ali de André Luiz, eles explicaram que aquele irmãozinho que estava desencarnando antes do seu tempo, ele era um irmãozinho que nasceu em umas condições muito precárias. Ele teve que trabalhar muito na vida dele, mas trabalhar muito mesmo, e demandou muito esforço físico do corpo dele, muita energia física dele. Então ele batalhou muito na vida dele, ele era muito simplesinho, muito humilde, trabalhou muito. Contudo, ele jamais deixou de amparar no serviço espiritual. Ele ajudava o tempinho que ele tinha, ele estava ali, ele ia direto do serviço. Então ele sempre estava com muita boa vontade
ajudando e servindo no bem, por mais que o serviço material dele fosse exaustivo e cansativo. Porém, neste ritmo que ele estava levando, de conseguir dedicar a vida material, mas também sabendo da importância, esse desejo de dedicar a vida espiritual, à caridade, ao bem, ele acabava por não dormir as horas suficientes, que eram boas para o corpo, não se alimentava ali direito, porque às vezes era tudo muito corrido, então o corpo dele realmente perdeu essas energias. E aí o corpo já não aguentava mais manter ele pelo tempo que ainda era necessário aqui na Terra. Então, André Luiz, ouvindo aquelas palavras, ele compreendeu que aquele irmãozinho, por mais que fosse ali um suicídio indireto, porque o corpo dele já estava muito desgastado, foi por uma causa voltada ao bem. E tem uma frase, né, justamente neste capítulo, que conta essa história, que é uma frase que vou levar ela para minha vida, porque eu acho ela tão bonita, mas tão bonita, que é uma frase com o seguinte fundo, que esse irmãozinho espiritual, ele vira para o André Luiz e disse assim: André Luiz, vocês na Terra ficam muito preocupados com o efeito das coisas, com o efeito, com a forma das coisas. Porém, Deus, Justiça Suprema, ele analisa minuciosamente qual foi a causa para depois olhar o efeito daquilo. E essa frase, ela é bela, esse conhecimento, esse ensino, ele é belíssimo. Deus, nosso Pai, ele olha primeiramente a causa, para depois olhar ou julgar o efeito. E nós aqui na Terra nos preocupamos tanto com a forma das coisas e esquecemos o fundo. Ou seja, nós aqui na Terra nos preocupamos tanto só com a vida material, que é uma vida que é milésimos de segundo, visto a eternidade do Espírito, e nos esquecemos da vida espiritual. E o que é a vida espiritual? É nutrir o nosso espírito com coisas boas, com virtudes, com ensinos, que ele vai levar para a vida inteira, para a vida eterna dele. Que jamais ninguém vai tirar isso dele, ninguém vai tirar o conhecimento, ninguém tira a virtude. Os bens materiais, eles se vão, mas as virtudes, os bons sentimentos, os conhecimentos, eles ficam em nosso espírito eternamente. Hoje, meus queridos amigos e amigas, eu vou encerrar a nossa reflexão neste sábado, este ensino para mim, para todos nós aqui sobre dedicação. Já é tempo, já é hora da gente despertar da importância da vida espiritual, tentar buscar esse equilíbrio, e ninguém melhor do que nós, do que a nossa consciência, para a gente analisar o nosso dia e ver ali uma horinha mais propícia, uns minutinhos para a gente entrar em contato com o Pai, que seja por uma prece, que seja por uma leitura edificante, que seja acolhendo o ensino do Evangelho. Mas, meus queridos amigos, não deixemos de nutrir o nosso espírito, não deixemos de nutrir com algo que levaremos por toda a eternidade. Tenham todos um excelente sábado, um excelente dia. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão. Que hoje o amor de Jesus se faça presente no coração de todos nós. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja.